Na última parte da entrevista com Lira Neto, patrono da 28ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, ele falou sobre grandes reportagens e como as biografias podem servir como material pedagógico em escolas. Você não gosta do termo jornalismo literário, né? Mas hoje esse é um caminho para as grandes reportagens, você acredita nisso? O que eu não gosto do termo jornalismo literário é porque parece que esse adjetivo literário justaposto ao substantivo jornalismo, parece querer dar ao jornalismo um certo ar de nobreza, né? Como se fosse, é jornalismo literário. Para mim é jornalismo, ponto. Né? É jornalismo bem feito. Né? Então, assim, hoje eu acho que um dos caminhos para o profissional, para os jornalistas, é esse, é o do livro-reportagem, das biografias. Agora, e isso desmente uma crença que se estabeleceu na cúpula das redações, na cúpula das diretorias das grandes empresas de comunicação, de que ninguém quer mais ler nada profundo. Que as pessoas querem ler textos curtos, querem ler informações mastigadas e fragmentadas. Ora, se é assim, por que os livros de jornalistas vendem tanto? Né? Então, se os jornalistas passam anos num trabalho de investigação e tudo mais, e o leitor quer ler isso, por exemplo, a minha biografia do Getúlio, né, já ultrapassou a marca dos 200 mil exemplares vendidos. Então, assim, como que as pessoas não querem ler? As pessoas querem ler, sim, as pessoas querem ler, inclusive, coisas de qualidade. Agora, como o jornal não oferece isso mais para elas, né, as revistas não oferecem, principalmente as revistas, estão numa fase tenebrosa das revistas semanais no Brasil, então o que acontece? As pessoas vão procurar a informação qualificada em outro lugar. Um pouco isso. As biografias, elas podem servir como um recurso pedagógico, você acredita nisso? Assim, eu acho que o conhecimento da história, né, é essencial para a formação da cidadania. E não existe cidadão mal informado. Cidadão é necessariamente um sujeito bem informado, um sujeito crítico. E as biografias, de uma certa maneira, elas fazem um trabalho pedagógico nesse sentido, porque quando você biografa um indivíduo, você não está biografando só um homem, você está biografando uma época, você está biografando todo um contexto. Né? Então, mergulhar nesse contexto a partir da trajetória de um indivíduo. Então, você está sempre ali cotejando a vida privada desse indivíduo com a vida pública, com o contexto de época. Então, eu acho que a biografia serve um pouco para despertar esse prazer pela narrativa histórica, esse prazer pelo conhecimento da história. E a gente só vai entender o que somos, a gente só vai entender por que nós chegamos onde estamos agora, dessa situação, se a gente entender a nossa história. Fora disso, não há salvação. Né? Sua relação com o Rio Grande do Sul mudou um pouquinho? Olha, minha relação com o Rio Grande do Sul mudou desde o momento em que eu resolvi biografar um gaúcho. Né? Então eu tive necessariamente que compreender o Rio Grande. Eu sou um cearense, moro em São Paulo e Rio Grande do Sul para mim era uma incógnita, era quase uma abstração. Né? Então eu tive que fazer, durante a pesquisa do Getúlio, antes mesmo de pesquisar qualquer coisa sobre o personagem, eu tive que pesquisar sobre o Rio Grande. Então eu fiz um trabalho de imersão, né, na cultura do Rio Grande, nas tradições do Rio Grande, na história do Rio Grande, na economia, na sociedade gaúcha, na formação, do processo de formação do povo gaúcho. Tudo isso eu tive que fazer um trabalho, isso com uma interlocução com historiadores, economistas, geógrafos. E acho que agora, olha, tá vendo? Eu trouxe a chuva para o Rio Grande. Lira Neto, só falta experimentar o chimarrão? Já experimentei, claro. Muito obrigado E as cervejas gaúchas, que são maravilhosas. Muito obrigado pela sua participação no Unisc Notícias. Muito obrigado. Na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, o curso de Comunicação Social da Unisc promove a 4ª edição da Mostra em Cartaz. Veja uma prévia do que vem por aí. Ao todo, vão ser exibidos 10 filmes produzidos no primeiro semestre deste ano nas disciplinas Documentário 2 e Projeto Experimental Audiovisual. Uma curiosidade desta edição é o grande número de produções relacionadas à música. Dos 10 trabalhos, 5 têm relação com a arte. Entre elas, Artesão do Som, que conta a história de um luthier, que é um profissional que fabrica instrumentos de forma artesanal. Outro trabalho é Reduto Acústico, projeto que foi a gravação de um show acústico da banda Reduto. Além do universo musical, os trabalhos também abordam temas como a história de um time de futebol americano, os diferentes modos de preparar um churrasco,
e o dia a dia de cuidadoras de uma casa que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. Outra novidade fica por conta do lançamento do catálogo Mostra em Cartaz, que vai reunir os 37 trabalhos das 4 edições. A sessão de filmes começa às 7 horas da noite da próxima quarta-feira no anfiteatro do prédio 18 do campus sede da Unisc. A entrada é de graça. Essa edição do Unisc Notícias fica por aqui. Até a próxima. Tchau!